Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e libertar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, desejar bem-vindo a todos os irmãos e ouvintes a mais este quadro, para nós prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra do nosso Deus. Hoje iremos ler 2 Crônicas, capítulo 25. Abra comigo a sua Bíblia mais uma vez e vamos juntos edificar a nossa alma com a palavra do nosso Deus. Versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Verso 3. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Verso 4. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Verso 5. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sobre capitães de milhares e sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Verso 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Verso 7. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Verso 8. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Verso 9. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Verso 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Verso 11. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Verso 12. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Verso 13. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo.
verso 14. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Verso 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Verso 16. E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizestes isto e não destes ouvido ao meu conselho. Verso 17. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamo-nos face a face. Verso 18. Porém Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Verso 19. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Verso 20. Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Verso 21. E Jeoás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Verso 22. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Verso 23. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Verso 24. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. Verso 25. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Verso 26. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Verso 27. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. Verso 28. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre.
Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura aqui do capítulo 25 do livro de 2 Crônicas. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 9 e o 13. Verso 9. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Verso 13. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido relata o reinado de Acasias. Acasias reúne seu exército de 400.000 soldados para combater os edomitas. Porém achou que seu exército era pequeno e assim alugou mais 100.000 soldados do reino do norte, Israel, para irem com ele à peleja. Deus, porém, envia a Amazias um profeta e diz-lhe que despedisse os 100.000 homens de Israel, pois Deus não era com os israelitas. Amazias havia pago pelo aluguel dos soldados de Israel 100 talentos de prata. Amazias então questionou ao profeta a respeito do dinheiro que ele já havia pago, pois no caso ele perderia o dinheiro. O profeta responde a Amazias que mais tinha Deus para lhe dar do que aqueles 100 talentos de prata. Amazias resolve obedecer a Deus e manda ir embora de volta os soldados israelitas que ele havia alugado. Os soldados israelitas ficaram bravos, irados e se foram revoltados. E por causa disso, para se vingarem de Amazias, resolveram invadir cidades de Judá e a destruírem. Eles feriram 3.000 pessoas e saquearam várias cidades de Judá. Amados irmãos, uma das lições que podemos aprender neste capítulo é que muitas vezes a obediência a Deus ela traz consequências e perdas temporárias para nós. Sim, às vezes, para obedecermos e fazermos a vontade de Deus, pagamos um preço. Amazias, ao decidir obedecer à ordem do Senhor para que despedisse os 100.000 soldados, perdeu o dinheiro que havia pago pelo aluguel dos soldados. Além disso, vimos que várias das cidades de seu reino foram invadidas e saqueadas pelos soldados de Israel, que foram despedidos. E o pior, milhares de vidas foram ceifadas. É assim, meus amados irmãos. Sempre há um preço para se obedecer a Deus. O próprio Jesus, para cumprir a vontade do Pai e vir ao mundo para nos salvar, ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Porém, amados irmãos, é certo que a recompensa que Deus tem para os que lhe são obedientes é muitíssimo gloriosa. Não se compara às perdas que temos. As recompensas de Deus aos que lhe obedecem já começam a ser lhe dadas aqui, nessa terra, e depois se estendem por toda a eternidade. Quando o apóstolo Pedro questionou o Senhor Jesus sobre o que ele, Pedro e os demais discípulos receberiam por terem deixado tudo para segui-lo, o Senhor Jesus respondeu da seguinte forma:
Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27 ao 29. Amado irmão, irmã, se por causa de sua decisão de servir a Deus, você tem perdido amigos, parentes, familiares, emprego, posições, etc., não se entristeça. Mais tem Deus para lhe dar do que essas perdas. Aleluia! O que Deus tem preparado para você e para mim não se compara com nada desse mundo. Então fique firme, olhe somente para Jesus. Vai valer a pena, glória a Deus. Continue então resoluto em seu coração de escolher sempre obedecer a Deus, custe o que custar. Deus tem tudo nas mãos, tudo pertence a Ele. Na hora certa você desfrutará de bênçãos inigualáveis, aqui na terra e também depois no céu, lá na eternidade, onde a Bíblia nos garante que aquilo que o olho não viu e não subiram ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não tenhamos dúvidas, vale a pena obedecer a Deus. Aleluia. Grande glória terei no porvir, quando Jesus levar-me pra si. Oh, que gozo e alegria. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por mais este capítulo da tua palavra, por essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração. Senhor Deus, aprendemos hoje que a decisão de fazer a tua vontade, de obedecer ao Senhor, muitas vezes acarreta perdas, acarreta dificuldades em nosso caminho, Senhor. Ó Deus, é o preço que o Senhor exige de nós, mas também aprendemos, Senhor, que vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena optar por fazer a tua vontade, pois aquilo que o Senhor tem para nós não se compara com qualquer perda que porventura tivermos. Senhor, nos fortaleça, nos ajude, ajuda o teu filho e a tua filha, para que sempre escolhamos fazer a tua vontade. Aleluia. Por fim, quando Jesus levar-me pra si, oh, que gozo e alegria terei, quando eu for embora daqui. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro e mais esse dia. Desejo que você tenha um dia de paz, de vitória e de grandes triunfos na presença do Senhor. Aguardo você amanhã para lermos o capítulo de número 26 aqui de 2 Crônicas. Receba o nosso abraço e até amanhã na paz do Senhor Jesus. Que segurança